Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma sessão da Comissão de Mobilidade Urbana, em que a gente encerra todos os trabalhos relativos às conversas, às oitivas, às proposições, encerrado na última semana com uma audiência pública, onde nós podemos ouvir, né, por parte especialmente do pessoal que trabalha, que tem a ver com ciclismo, bicicleta, ciclovia e tudo mais. E aí hoje a gente dá alguns encaminhamentos para encerramento e encaminhamento para o relator, a fim de que ele possa, até o final de semana, nos apresentar o relatório. E aí sim, semana que vem, né, Patrícia, a gente já apresenta o relatório, né, e encerra os trabalhos dessa comissão. Antes, porém, eu tenho o ofício 01/2022, que... O que é isso aqui? Deixa eu ver. A empresa... Ok. Então, interessante, mas, de qualquer forma, justificando a ausência na audiência pública, né? Justificando a ausência da Consultra. Encaminhamentos que foram realizados na última semana. Naquela audiência eu faço questão de registrar. Boa tarde, vereador Zaire. Perdão, já pedi perdão a todos os vereadores pelo meu atraso. Tá bom, obrigado. Comissão de encaminhamentos realizados na audiência pública ocorrida dia 4/8/2022. Projeto de educação no trânsito, em especial sobre o respeito aos ciclistas, em parceria com autoescolas. Campanhas de conscientização e educação no trânsito, em especial sobre o respeito aos ciclistas. Inserção do tema educação no trânsito na educação infantil e fundamental em todo o município. Criação do Dia Municipal do Ciclista no calendário oficial do município. Criação de legislação sobre indenização de danos ao patrimônio público causado quando de acidente de trânsito. Implantação de ciclovia na Avenida Centenário. Substituição das tampas de boca de lobo de material plástico reciclável concreto. Fechamento da Avenida Centenário para pedestres de ciclistas e ciclistas, pelo menos um domingo por mês. É claro que tem que estabelecer um local apropriado para isso. Obviamente, não seria toda a extensão, mas um pedaço dessa, né? Declaração de apoio às propostas de revitalização do terminal central do ônibus e centro da cidade. Aquela proposição trazida pela Luciane Cavaler, né, onde ela apresentou um projeto de aproveitamento, vereador Zairo, de aproveitamento do terminal para uma revitalização importante que estimularia o comércio, vou abrir a palavra para o senhor, tá? Estimularia o comércio na região central, que parece, né, existe uma impressão por parte dos comerciantes de que esse comércio ele precisa ser criado alguma alternativa para ampliação, né, e eles consideram que essa revitalização, criando maior acessibilidade, possa viabilizar condições reais de uma movimentação mais intensa no centro da cidade. É claro que aí a proposta inicial deles, eu conheço, ela tem a ver com um emprego de recurso privado, né? E aí na contrapartida, a concessão da galeria por um prazo maior, né? Que eu não vejo problema nenhum nisso, aparentemente, mas que algumas sugestões foram surgindo no projeto, que já anteriormente a gente já teve acesso. Houve até uma sugestão da nossa parte que poderia estar estimulando uma PPP, né, dado a ampliação maior do que o próprio projeto. Mas aquele que ela apresentou já contempla algumas coisas, já houve algumas modificações, e quem olha de fora, aquela fachada ali realmente é muito feia, né, gente? Uma apresentação que ela fez das fotos, daquela fachada do prédio, né, com o terminal, vereador, ela realmente ficou muito feia. Mas, então nós estamos manifestando aqui o apoio ao próprio projeto apresentado por eles, na nossa compreensão, acho muito justo. O senhor quer a palavra, vereador Zaire? Microfone, por favor. Pode ser na tribuna, vereador? Pode, só para aproveitar aqui, para ficar registrada a sua fala. Não está ruim meu som, né? Está melhor?
Melhorou? Senhor presidente. Melhorou um pouquinho? Senhor presidente e membros da Comissão de Mobilidade, gostaria de pontuar duas situações. Perfeito. No embalo da temática do Terminal Central de Passageiros, eu gostaria de destacar a construção da Rampa Sul, que vai... Que é uma matéria que o senhor já discute há muito tempo. Há muito tempo e que permitiria o acesso de 30 mil pessoas, né? Um fluxo de 30 mil pessoas, ao invés do pequeno elevador que tem ali, que restringe a questão da mobilidade urbana, mas que fosse incluído no relatório, que fosse acelerado a construção desse equipamento, né? O nosso terminal ele é capenga, ele tem uma rampa que aponta para o centro. Criar um vetor de crescimento em direção ao bairro comerciário, com uma rampa idêntica. Essa é a primeira questão pontual. A segunda, eu gostaria de pontuar... A rampa sul, ela sai direto lá no... A rampa sul é onde está o elevador. Lá no elevador, mas ela sai lá no stack ali, né? No meio da desembargadora. O segundo ponto que eu gostaria de pontuar é com relação ao início desse debate, vereador Juarez. O senhor também é um defensor da ciclovia na Centenário. Eu distou dessa proposta, eu não concordo com o projeto que foi apresentado. Eu acho que a cidade pode caminhar para algo mais simples, um projeto entre os coqueiros, por uma razão muito simples, né? É mais seguro fazer essa ciclofaixa em meio aos coqueiros, do que é mais próxima ao circuito dos ônibus. E porque, diante dos obstáculos que se tem ao longo de toda a Avenida Centenário, bicicleta faz curva. Nós não queremos uma pista de corrida, queremos uma ciclofaixa. Então, eu gostaria que fosse pontuado essa divergência em relação ao projeto apresentado. Eu defendo a construção de uma ciclofaixa entre os coqueiros, ao longo de toda a Via Centenário, como passo inicial para, assim, depois, a partir do plano de mobilidade, se discutir a ciclovia. Era isso. Obrigado. Vereador, só para a gente pontuar aqui. Então, o senhor discorda, quando falou o projeto, eu achei que fosse lá da revitalização, mas não é. O senhor discorda com a aplicação do projeto da Unesc. Exatamente. Eu divirjo conceitualmente. O senhor sugere... Uma ciclofaixa entre os coqueiros, que é uma coisa bem diferente do que está no projeto. Era isso. Eu queria pontuar. Obrigado, vereador. Questão de ordem concedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, relator, vereadores presentes. Senhor presidente, hoje à tarde eu ouvi o seu áudio. Hoje era a apresentação do relatório. Não. A entrega oficial para que ele faça o relatório. Ok. Isso. Porque foi feito o objetivo da audiência pública, foi justamente chamar a comunidade como um todo, todos os interessados, né, para discutir em audiência em relação à mobilidade urbana aqui. Perfeito. Eu vi o Zairo, né, colocar, e eu acho que hoje à tarde, senhor presidente, posso estar enganado, o senhor vai passar o relato da audiência pública, o relatório, para o relator. Ele vai fazer em cima disso um relatório que vai apresentar para todos nós. E aí, se a gente tiver alguma discordância, então pede vista e faz a mudança, como no caso da sugestão do Zairo, que poderia ser feito justamente após o relatório final do relator. Perfeitamente. Né? Se for para opinar, como foi opinado aqui, eu sugeria, quando foi dado a ideia, até do próprio relator, de fechar a Centenário, estabelecer da onde e até onde, né? Que é importante saber isso. Isso é só um lado da pista da Centenário, né? Claro. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Vereador, inclusive, antes da sua chegada, nós estávamos falando... Nós estávamos falando exatamente isso, que vai ter que estabelecer o local para que se faça esse tipo de coisa, que é exatamente o que o senhor acabou de falar. Por que oi? Fica difícil, né, claro. Mas o que a gente, né, a gente até permitiu essa possibilidade de a gente discutir, é que se a gente conseguir apresentar o relatório, exaurida já qualquer situação, isso facilita até para a gente aprovar. Então, por que eu estou dizendo isso? O vereador Zairo traz uma questão falando o seguinte: ele, em especial, ele discorda daquela aplicação. Então, olha, não custa nada no relatório já mencionar, exceto o parecer do vereador Zairo,
que discorda do projeto apresentado, sugerindo a colocação de uma ciclofaixa entre os coqueiros. Perfeito? Então, ou seja, não custa nada, exceto tal, né, mencionar. Então, aí sim, o relatório vai para aprovação com aquela ressalva. Eu não vejo problema nisso. Né? É claro, tem um dia de observação, de fazer o apontamento? Tem. Mas se existe já uma ressalva prévia, sabendo já que alguns encaminhamentos já serão dados, até por conta da audiência, eu não vejo razão nenhuma para não ser incluído. Isso é um posicionamento meu, a menos que, data máxima vênia, haja necessidade de a gente cumprir religiosamente aquilo que está escrito. Aí tudo bem. Pode falar em, vereador, o senhor pode falar no microfone, para registrar. Volta. O senhor está prestando... O senhor caminhar um pouquinho. Claro, isso mesmo. Senhor presidente, questão de ordem, né? Torno a falar, foi muito divulgada a questão da audiência pública, né, que tinha o poder ali de decidir a respeito da mobilidade, né, urbana aqui. Entendo o posicionamento do Zairo, né, mas ele também não esteve presente na audiência pública. Justificou a ausência, mas não esteve. E eu penso dessa forma, a audiência pública ali, o relatório vai ser feito em cima do que foi discutido na audiência pública, não dá para acrescentar nada lá. Com certeza, não tem então, só deixa eu completar, não precisaria de audiência pública. Claro. Né? Então, a audiência pública, o relator ali vai fazer, em cima do que foi concluído lá no dia, né? Vai apresentar o relatório, aí eu acho... Assim, eu penso que o vereador Zairo, ele pode pedir vista, porque ele vai discordar da ciclovia, né? E vai acrescentar até no relatório dele essa questão que ele discute, que nós já estamos sabendo também, desde a gestão passada, o Zairo fala sobre uma travessia ali no Bistec, né? Então, é nesse sentido que eu coloco, senhor presidente, para a gente valorizar a audiência pública. Mas me permite só um pouquinho, eu vou passar a palavra para o relator. O que foi decidido na audiência pública será ipsis literis encaminhado conforme decidido. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Isso. Agora, nós aqui da comissão, nós temos toda a prerrogativa de dar outros encaminhamentos. Claro, podemos dar sugestões. O que foi definido... Só um pouquinho. O que foi definido lá... Não resta dúvida que está tudo apontado aqui, é objeto de relatório. Ponto. O que está acontecendo é o seguinte, nós vamos apresentar aqui hoje outros encaminhamentos que a gente sugere. Vereadores, se vocês me derem um minutinho de atenção, só para não ficar repetindo. Vamos lá. O que foi definido na audiência pública será religiosamente, não há o que contestar. O que o vereador Zairo apresentou, duas sugestões. Eu sou a favor da ciclofaixa ao invés da ciclovia. É uma prerrogativa de qualquer vereador, dentro da nossa comissão. Ele disse o seguinte, eu gostaria que fosse incluído também como encaminhamento, que é uma prerrogativa do nosso relator, né, a rampa sul, que desemboca ali na rua Desembargador Pedro Silva. Então, veja bem, isso aqui a gente daqui a pouquinho a gente vai dar encaminhamento. Se for definido, aprovado por todos, o relator certamente irá fazer as suas ponderações em cima. Tá? Dentre outras, talvez, que ele já tenha apontado, né, sobre as quais, né, a gente já discutiu aqui sobre o transporte coletivo, nós falamos aqui de linhas, nós falamos aqui da cobrança em dinheiro, nós falamos de subsídio aqui. Isso tudo foi discutido nesse local e como apresentando como possibilidades de encaminhamentos. Ou não? Acho que foi. Nós decidimos isso aqui. Nós falamos sobre a questão da segurança na hora do desembarque. Ou seja, são tantas coisas que eu tenho... Com certeza, vereador. São tantas coisas que nós já discutimos aqui, vereador Albertino, que eu tenho certeza que será objeto a ser relatado pelo próprio relator. Certo? A audiência pública, eu faço duas lamentações. Uma é a ausência dos nossos convidados. Achei muito deselegante, por sinal, porque em que pese você justifique, mande representantes. Certo? O vereador Zairo mandou um representante, na ausência dele.
Uma outra situação, outro apontamento que faço, foi verdade, é a falta de aproveitamento da audiência e ter uma grande mobilidade daqueles usuários de bike. Na minha época, é a bicicleta, né, de bike. Então, acho que são esses dois pontos que, apesar de ter sido representados, poderia fazer uma grande mobilização, o que seria um movimento muito importante. Com a palavra. Só para complementar, eu entendo que o nosso relatório será um documento acelerador do plano de mobilidade de Criciúma. Perfeito. Que é um plano que anda, vereador Albertino, a passo de tartaruga ou de ré. Quando a gente vê outras ideias, sugestões viajarem de forma supersônica, inclusive projetos que passam pela essa casa, viajarem de forma supersônica em Criciúma. Quando se fala em mobilidade urbana, a coisa não acontece. Então, qualquer sugestão apresentada durante os trabalhos na nossa comissão, pode sim integrar o relatório sem problema algum. Significa, meu pastor Jair, isso não é uma coisa tão impositiva que vai ter que ser aquilo ali. Significa dizer que foi apresentada tal sugestão apenas isso. Então, eu gostaria de ter, sim, no relatório, as minhas sugestões, tal como se deram durante os trabalhos da CPI, que não vão ser apagados porque houve audiência. Até porque eu não pude participar da audiência. Tá bom. Obrigado. Quer a palavra, vereador Jair? Fica à vontade, fica à vontade. Vereador, bem rapidinho. Não, eu entendi a colocação. Quando eu cheguei aqui, talvez por chegar atrasado, acho que você estava falando só da audiência pública. Né? Por isso que eu falei que não poderia ser alterado o que ocorreu na audiência pública. Outro assunto com relação a essa lei da cobrança em dinheiro. Já existe uma lei de minha autoria aprovada por todos nós aqui. Então, na verdade, já tem essa lei aprovada. Então, é uma questão de fiscalização mesmo, do PROCON. Com a palavra o vereador relator Juarez Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Eu não quero ser redundante aqui na minha fala, até porque o presidente acabou contemplando quando ele disse que já foi tratado de diversos assuntos aqui. Então, o relatório tem que se dar também em todas as reuniões que foram feitas por essa casa. Né? A gente está desde março aqui debatendo, então, os comentários e essas questões que foram tratadas têm que ir para o relatório. Então, não dá realmente agora para a gente ficar só preso na audiência, até porque não faz sentido, a gente está desde março aqui. Não, a gente não, desculpa, fala dele. Então, eu acho que eu entendi dessa forma, mas tudo bem. Seria isso, presidente. Acredito que agora eu tenho até o dia 15 de agosto para entregar o relatório e está tudo certo. Então, vereador Jair, está devidamente entendido, tá? Tudo aquilo que a gente discutiu será apresentado no relatório. O senhor quer falar, vereador? O senhor quer a palavra, vereador? Então tem o microfone para ele? Não, pega o microfone. Vereador, aguarde aí para uma questão de acessibilidade, o senhor usa o seu microfone, por gentileza. Tu queres ir para a tribuna mesmo, né? Estás com vontade de ir para a tribuna. Mas fica apertado para o senhor aí, ó, vereador. Apertado não, os dois. Tá tranquilo aí, ó. Já está acostumado, né, vereador? Você já está acostumado com esse Na minha época a tribuna era mais... Abaixa o microfone. Abaixa o outro também, que é melhor. Abaixa o dois. Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive a felicidade de estar lá na audiência pública, né? E lá, alguma coisa, quando a gente fala em mobilidade, qualquer mobilidade, a gente não pode esquecer a acessibilidade, que é para a pessoa com deficiência. Porque a minha mulher é cadeirante, ela tem uma cadeira de roda, ela não consegue ir em lugar nenhum, porque em lugar nenhum é acessível. Tu não tem, sei lá, eu consigo subir aqui, né, porque graças a Deus eu tenho 4 pernas, né, tem uma vantagem, né. Mas ela já não conseguiria, se fosse no caso dela, né, porque ela tem uma cadeira de roda elétrica, né, para funcionar, né.
E na Avenida Centenária, a gente tem pessoas com deficiência que praticam esportes, que vão para lá, que vão para cá, que usam cadeira de rodas, que vão trabalhar, que vão estudar, que eles vivem também, né? Então não é justo, né? Que é justo que os ciclistas, é claro que seja lembrado, mas também não é justo que os cadeirantes sejam esquecidos, né? Então eu acho interessante a gente também de uma forma contemplar as pessoas com deficiência, né? Com certeza. E uma coisa foi a ausência do poder executivo, né? Lamentável, né? Lamentável. Lamentável porque, na verdade, a gente tem que trabalhar juntos, né? Na mesma direção. Mesma direção, porque um é complemento do outro, né? Tanto o executivo quanto o legislativo. E a gente se complementa, né? Porque não adianta tu encher isso aqui de indicação, requerimento e tal, chega para lá, vai para a gaveta, vai para o lixo, né? Então eles têm que participar com a gente, né? Só isso, né? A minha colocação que eu tenho é essa, né? De não esquecer dos meus manquinhos lá. A gente não. A gente está na luta faz anos, lutando por acessibilidade, lutando por estacionamento, lutando a oportunidade que a gente tem é esta, né? Passou essa oportunidade, a gente não sei se vamos ter outra, né? Que bom. Mas, vereador, a gente inúmeras vezes falamos sempre, quando nós falamos aí em ciclovia e tudo mais, sempre foi tratado também da acessibilidade, tá? Mas é muito importante a sua fala, mais do que nunca o senhor tem toda a legitimidade, né, para fazer essa reclamação, essa queixa, até porque o senhor, na subida aqui o senhor já mostra, né? Então, eu acho que é isso mesmo. O senhor tem toda a legitimidade para demonstrar essa preocupação, tá bom? Obrigado pela sua participação. Em relação à Rampa Sul, apresentado pelo vereador Zairo, se alguém quiser alguma objeção, pode falar, senão a gente vai também fazer uma votação em relação à Rampa Sul com acesso a desembargador Pedro Silva para constar no relatório. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. E com relação àquela proposição que o vereador Zairo fala, alternativamente, a fazer a ciclofaixa entre os coqueiros, também eu gostaria de botar isso em votação, porque daí fica, pelo menos, a gente define se pode também, como sugestão. Audiência... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Uma coisa é a instalação com proposto e aprovado lá. Outra coisa é a proposta do vereador Zairo em relação a isso. Então, o vereador Zairo propõe uma ciclofaixa entre os coqueiros. Os contrários se manifestam, favorável para a questão, aprovado por unanimidade. Vereadores, nós formalizamos a entrega ao vereador Juarez Jesus, que na semana que vem ele fará a entrega, a leitura e a entrega oficial para a votação. No dia da entrega, né, Patrícia? Tem 24 horas para o pessoal, dá tempo disso? Não. Senão ele pode colocar disponível. Certo? Certo? Então nós temos... Então, assim, ó, o vereador Juarez, ele vai tentar disponibilizar isso para todos no final de semana, vereador. Tu consegue disponibilizar isso na sexta-feira, talvez? Pelo menos um rascunho do projeto, para que, se alguém tiver alguma divergência, já faça as observações. Para segunda-feira, quando nós chegarmos aqui, nós já encerramos com a aprovação do relatório. Muito obrigado, encerramos a presente audiência.